Então devemos dar sempre esse tempo, sempre permitirmos a resposta de Deus, a nossa comunicação para com Ele. E Ele vai se comunicar conosco, vai retornar essa comunicação. Então muitas vezes a voz é quase imperceptível. É preciso então ter aí um coração contrito e acreditar que Deus responde, que Deus fala conosco. Nós vamos passar aí agora pelo nosso questionário, porque assim nós passamos pelos diversos pontos aí da nossa lição na revista da CPAD. Esse questionário você encontra no site que está aí abaixo, e você pode pegar esse questionário quinta-feira, até quinta-feira sempre está pronto, sem as respostas, né, no site, tanto no nosso site como diversos outros sites, e você então pega e passa para o aluno, e ele traz no domingo ou no dia que você faz a escola bíblica dominical, você dará esse questionário ao aluno e ele responderá e estará nesse dia respondido. E você pode usar esse questionário para dar a sua aula, ministrar a sua aula. Será excelente, porque você faz perguntas e obtém resposta, obtém a correspondência dessa comunicação que você está fazendo. Aquele que está ouvindo vai participar, vai se interessar melhor em aprender. E ele vai ler a revista, coisa rara hoje em dia, um aluno que lê a revista. Então, ele respondendo o questionário, ele vai ler a revista para responder. São perguntas muito fáceis, basta a pessoa ler a revista e responde rapidinho. Mas é um incentivo, um estímulo para que a revista, que é um meio de comunicação de Deus para nós, possa então ser lida para que haja essa comunicação. E o professor dará uma aula muito melhor com essa participação do aluno e usando esse método de perguntas e respostas. Vamos ver então o nosso questionário. Dentro do texto áureo, primeira pergunta. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Então aí para completar. Então aqui está nos falando dos tempos antigos, quer dizer o quê? Antes da vinda de Jesus Cristo, o que Deus falou? De muitas maneiras Deus falou aos homens, falou às nações, usando muitas maneiras. E Deus não falou poucas vezes, falou muitas vezes. Então Deus é um Deus que se comunica, um Deus que fala, um Deus que transmite a sua mensagem. Deus não nos abandonou aí de qualquer maneira, não criou o homem e largou ele por aí. Não, Deus está sempre presente, Deus está sempre procurando se comunicar com esse homem. Em Romanos capítulo 1 fala que até a própria natureza comunica, a maneira de Deus se comunicar com o homem, de mostrar ao homem que ele existe. O homem só olhando para a natureza, vendo uma árvore nascer, crescer, ver os animais como se comportam. Então, tudo isso já é uma prova da existência de Deus. Todo ser humano sabe que Deus existe, porque Deus já comunicou isso a ele. A sua própria consciência sabe que Deus existe, embora muitos lutem para negar isso. Mas a pessoa luta para negar aquilo que ele tem certeza que existe. Então aqui o nosso versículo diz que falou o quê? Aos pais, está se referindo aí a Israel, né? Quem escreveu aqui Hebreus provavelmente era descendente, né, de judeu, estava citando isso, está dizendo que Deus falou e se comunicou aos homens de muitas maneiras, né, muitas vezes, e aos pais, né, aos seus ascendentes. Ele era um descendente então daqueles que ouviram a voz de Deus. Para nós significa também a mesma coisa, porque Adão, por exemplo, Deus falou com ele, e todos nós somos descendentes de Adão. Então Deus falou aos pais aí, também aos nossos pais, né? Pela fé nós sabemos que somos filhos de Abraão, porque temos a mesma fé de crer em Deus, crer no futuro, na vinda de Jesus para nos buscar, nos levar para sempre com Ele.
Então, aí no versículo nosso diz que Deus usou então o quê? Os profetas, desde Adão até Jesus, Deus usou sempre os profetas. Agora, em nossos tempos, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus enviou o seu próprio Filho para falar conosco. Ele falou aqui na terra, durante o período que estava aqui, como pessoa, como homem. Aquilo que ele falou foi escrito nos evangelhos, e aqueles que o seguiram escreveram coisas a respeito da vivência cristã, e muitas coisas futuras foram reveladas a esses apóstolos, né, de Jesus, a esses discípulos, e eles escreveram então, registraram isso. É onde está hoje, na Bíblia. Tanto o que aconteceu no Antigo Testamento como o que aconteceu ali no início da igreja foi registrado. Isso então é uma comunicação de Deus para com o homem. É a palavra de Deus, a Bíblia. Então Deus se comunicando com o homem de maneira escrita. E essa maneira escrita, ela vai ser lida, compreendida e vai ser pregada, né, ensinada, transmitida. E de diversas maneiras, pessoalmente, né, ou para multidões ao mesmo tempo, ou entre famílias, ou pode ser aí pela rádio, TV, revista, jornal. Então são múltiplas as maneiras de se transmitir essa palavra, que são palavras de Deus para nós, são importantíssimas. E é evidente que Deus hoje também usa profetas. Paulo menciona em Efésios 4:11, sobre o profeta, o ministério, né, uma pessoa escolhida por Jesus Cristo para trazer mensagem, muitas vezes coisas não reveladas, onde o profeta está, e coisas também no futuro. Então tem o ministério profeta ainda, só que ele não vai falar da vinda do Messias para morrer por nós. Agora ele fala da vinda de Jesus no dia do arrebatamento da igreja. E fala de coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, no nosso futuro próximo também. Nós podemos dividir a mensagem: Deus Pai, através do Espírito Santo, no Antigo Testamento, Jesus Cristo, que é o cabeça, né, da igreja, a cabeça da igreja, do corpo que é a igreja, trazendo mensagem através do Espírito Santo para a igreja. Número 2, então, para completar. A autêntica comunicação profética nos tempos bíblicos era feita então por meio de palavras e de figuras, a fim de que o povo compreendesse claramente a mensagem divina. Então, autêntica comunicação profética. Autêntica aí quer dizer o quê? A comunicação profética real, dada por Deus realmente a um profeta escolhido por ele. Então, nos tempos bíblicos, né? No tempo lá que foi escrita a Bíblia. Foi feita de que maneira essa comunicação? Através de palavras e também através de figuras, né? De até acontecimentos. Por que isso? Para que isso? Para que as pessoas compreendessem claramente a mensagem de Deus. Então Deus se comunica para que o homem entenda, ele vem a nós de uma maneira que nós compreendemos então o que ele quer nos falar. Parte 1 aí, as formas de comunicação de Deus aos profetas. Agora, como Deus se comunicava com os profetas? Qual o objetivo da expressão "veio a mim a palavra do Senhor"? Número 3 aí. Então, geralmente serve para introduzir um diálogo ou uma visão entre Deus e o profeta. Essa era uma forma usual de o profeta do Senhor demonstrar que a sua mensagem veio do Todo-Poderoso. O profeta utilizava essa mensagem: "veio a mim a palavra do Senhor". Tanto Deus poderia falar diretamente, como uma visão, por exemplo, né? Ezequiel teve visão, Isaías, né? Jeremias. Então, visões vinham também através de visões. Vinham através de quê mais? De sonhos, né? E o profeta sabia que aquilo ali era de Deus, e ele dizia: "assim disse o Senhor". Então, aquilo que ele ouviu, ele transmitia exatamente aquilo que ouviu. Número 4, complete. Algumas vezes o homem de Deus recebia o oráculo divino de maneira íntima e repentina, ocasião em que somente ele ouvia a voz divina e ninguém mais. São exemplos dessa forma de comunicação entre o Senhor e seu mensageiro, o que aconteceu com Samuel quando foi ungir Davi, e o que sucedeu ao profeta Isaías ao se encontrar com o rei Acais. Então aí são exemplos
dessa comunicação. Veja aí que quando Samuel foi ungir Davi, primeiro Deus tinha se comunicado com Samuel dizendo: vai lá em Belém, na casa do Jessé, que eu vou escolher outra pessoa que vai substituir Saul. Eu quero que você unja ele. Então ele foi, chegou lá, ele olhou e